A mensagem que eu tenho para trazer hoje é acerca do mordomo infiel. Hoje a ministração será numa forma de bate-papo, mas espero que você esteja na expectativa, porque Deus ele quer falar contigo. Deus ele tem uma palavra para ti e de alguma forma ele vai usar desta palavra para mudar o rumo da sua história, para transformar a sua vida e para te curar, para te libertar, para te mostrar como ser um verdadeiro cristão e como ser fiel à palavra dele. Bom, hoje nós vamos falar aqui sobre a parábola do mordomo infiel, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 16, versículos 1 e 2. Vamos nos basear apenas nos versículos 1 e versículo 2. Eu já me encontro aqui no livro de Lucas 16, versículos 1 e 2. Assim se lê a palavra do Senhor. E dizia também, vamos voltar um bocado, só para entendermos do que se trata aqui. Todos nós sabemos que Jesus, naquela época, ele usava parábolas para ministrar. Ele ministrava através de parábolas, uma vez que o povo não entendia o que ele falava. Porque Jesus ele falava de uma forma muito complicada, assim podemos dizer. O tanto de conhecimento que Jesus ele tinha, o povo não conseguia compreender ou entender o que está por detrás daquilo que ele falava. Então ele usava parábolas. O que são parábolas? Parábolas são histórias, parábolas são exemplos, parábolas são formas que nós usamos para poder fazer chegar uma mensagem de forma mais clara a alguém. Então, Jesus aqui no capítulo 16, no versículo 1 e 2, ele diz assim, a palavra diz assim: e dizia também aos seus discípulos. Quem dizia? Jesus. Jesus dizia aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Ou seja, o mordomo foi acusado de dissipar os seus bens do seu senhor, o homem rico nesse caso. Versículo 2. E ele, nesse caso o Senhor, chamando-o, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. Pai, em nome de Jesus, venha abençoar esta palavra, para que esta palavra possa tocar a vida de alguém e possa transformar a história de alguém. Bom, a palavra do Senhor aqui vem para nos ensinar de uma forma muito breve que existia um homem naquela época, né? Esse homem nós podemos colocar esse mordomo como nós. Nós vamos nos colocar no lugar desse mordomo. Nós trabalhamos para o Senhor. Nós somos servos do Senhor. Nós somos mordomos do Senhor. Neste caso, o Senhor Jesus, nós somos mordomos de Deus. Nós trabalhamos para Deus. Falo literalmente dos cristãos, falo diretamente dos cristãos, aqueles que decidiram largar tudo, decidiram abdicar de todas as coisas para poder seguir a palavra do Senhor, para poder viver segundo esta palavra aqui. Você deixou todos os seus sonhos mundanos, você deixou todos os seus desejos mundanos, você largou tudo para seguir a Deus. Por quê? Porque você percebeu que Deus ele é a chave para a solução dos teus problemas. Deus ele é o caminho, a verdade e a vida. E você sabe que conhecendo a Deus, você terá a libertação. Assim como a palavra diz que conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Nós somos guerreiros, nós somos soldados, somos mordomos. Mordomo é como se fosse alguém, é como se fosse um administrador. É como se fosse um RH, é como se fosse alguém formado para cuidar de um certo lar, de uma certa casa, de uma certa fazenda, de um certo bem. E Deus ele nos deu essa missão, nós como sendo cristãos, para cuidarmos do seu evangelho, para cuidarmos daquilo que é a missão que ele tem para conosco, que é de evangelizar, que é de cuidar das almas perdidas, que é de pregar o evangelho, que é de exortar, que é de repartir, que é de amar o próximo.
que é de curar, de libertar, de ajudar as pessoas mais necessitadas. Deus ele nos colocou como essas pessoas prontas para poder exercer essas funções. Mas se formos a perceber, ultimamente, os cristãos apenas têm se preocupado com coisas fúteis, têm se preocupado com as mazelas deste mundo, com coisas perecíveis, coisas que não têm futuro algum, como sendo um cristão. Deus nos chamou para exortar, nos chamou para lembrar, nos chamou para cuidar, nos chamou para amar. Mas os cristãos da atualidade têm se preocupado mais com aparecer, têm se preocupado mais com fama, têm se preocupado mais com as mazelas deste mundo, têm se preocupado mais em ter um carro de luxo, têm se preocupado mais em usar uma roupa bonita, têm se preocupado mais em ministrar o Evangelho e as pessoas gritarem glórias a Deus e tudo mais. Mas na verdade, a palavra do Senhor ela nos exorta para nós ministrarmos a palavra do arrependimento, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que instrui, não a palavra que vai avivar. Todo mundo precisa ser avivado, isso está mais que claro, mas não é apenas o avivamento que transforma a vida de alguém. Não é apenas a motivação que transforma a vida de alguém. Nós precisamos entender isso. As pessoas estão se perdendo, as pessoas estão caindo no pecado, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão mesmo levando uma vida que leva diretamente ao abismo. E nós, como fomos chamados, nós que fomos escolhidos, a palavra do Senhor diz que nós somos o sacerdócio real, nós somos a nação santa, nós somos o povo exclusivo para enviar, para partilhar a mensagem do Senhor. E a mensagem do Senhor ela precisa ser partilhada de forma coerente, de forma correta. As pessoas precisam entender. Sabes qual é o melhor da palavra do Senhor? É que nós somos esses mordomos, né? Somos as pessoas pelos quais Deus nos chamou para compartilhar a sua palavra. E nós temos algo, nós temos uma vantagem nisso. Nós somos mordomos e Deus ele nos confiou esta missão para compartilhar a sua palavra e para viver, principalmente viver a sua palavra. E nós não temos o azar que este mordomo daqui do Lucas 16 teve. Ele teve o azar de o seu senhor pedir as contas. O seu senhor, ele de tanto ver que o seu mordomo estava dissipando, estava furtando, estava roubando as suas coisas, ele acabou pedindo a conta para poder o expulsar. Ou seja, nós os cristãos pecamos muito, falhamos muito, mas Deus nunca chegou no ponto de pedir a conta para poder nos expulsar. Ele nunca chegou ao ponto de se irar conosco, ao ponto de não se importar mais conosco. Ele apenas nos deu um caminho do arrependimento. Ele diz que nós devemos nos arrepender, devemos nos converter e os nossos pecados todos serão apagados. Quando você passa por uma situação de falhar como um mensageiro de Deus, de falhar como alguém que foi confiado esta missão em Deus, em Cristo Jesus, você apenas precisa se converter e voltar para Deus com um coração quebrantado. A Bíblia diz que Deus ele não despreza um coração quebrantado. A Bíblia diz que perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado e livra os contritos do Espírito. Então que sejamos idôneos, que sejamos pessoas responsáveis, não só pelas nossas vidas, mas pela vida daqueles que não conhecem o Evangelho. Nós seremos cobrados pela vida daqueles que estão se perdendo. Nós seremos cobrados pela vida dos nossos irmãos que estão se perdendo. Seremos cobrados pelas almas que nós estamos vendo se perdendo, indo diretamente ao abismo e nós olhando de longe, somente julgando e criticando. A nossa missão não é julgar, a nossa missão não é criticar. A nossa missão é exortar, a nossa missão é ajudar, é curar, é livrar, é mostrar a direção certa que as pessoas devem seguir.
Nós devemos, é necessário, é imperioso que nós nos unjamos desse espírito da união, da comunhão. A palavra do Senhor no livro de Salmos 133 diz quão bom é quando os irmãos eles andam em união. Nós precisamos nos unir como cristãos. A nossa comunidade cristã precisa se unir para sair e espalhar o Evangelho, precisa se unir para ajudar as pessoas. Eu vi há um tempo atrás um vídeo de algumas pessoas que saíram para ajudar as outras pessoas. São pessoas cristãs, né? Saíram para ajudar as outras pessoas, ministrando o Evangelho, mas também dando ofertas materiais mesmo, oferecendo água, oferecendo coisas para comer. Essa é a nossa missão. Não devemos nos limitar apenas em pregar. Qualquer um pode pregar. Nós devemos ajudar. Devemos tirar um valor do nosso bolso, ajudar. A nossa missão é essa, ajudar. Ajudar, sempre. Se nós, os cristãos, não ajudarmos, que exemplo estaremos dando para o mundo? Porque nós ministramos a ajuda, nós ministramos o favor de Deus, ministramos o amor de Deus, mas se nós não exercemos o amor de Deus, que exemplo estaremos dando para o mundo? Eu vou parar por aqui, mas a palavra do Senhor mesmo era para nos exortar e nos lembrar que a comunidade cristã precisa agir, precisa fazer, precisa se mover, precisa sair do lugar e começar a agir com ações práticas. Que Deus possa nos ajudar. Eu vou aqui orar a favor das nossas vidas como cristãos, para que Deus ele possa nos ajudar a cumprirmos esta missão que Ele nos deu. Pai, em nome de Jesus, te louvo, te agradeço, te exalto, te glorifico. Porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, não há outro igual a ti. Venha, Senhor Deus amado Pai, tocar na vida de cada cristão que aqui se encontra. Venha nos encher, Senhor Deus amado, do seu Espírito Santo, para que seja Ele, Pai amado Deus, nos dirigindo em tudo quanto estaremos fazendo. Venha, Senhor Deus amado, nos dar força, nos dar vigor. Venha nos dar sabedoria, nos dar entendimento. Venha nos encher do seu amor, para que possamos, Senhor Deus amado, transbordar o seu amor para a vida daqueles que estão precisando, da vida daqueles que estão necessitando do mesmo. Venha nos tornar exemplos práticos, através de ações práticas, a mostrarmos, Senhor Deus amado, como Cristo é, a mostrarmos como o Senhor é, a ajudarmos, a curarmos, a libertarmos. Em nome de Jesus, Pai amado Deus, venha nos capacitar, venha nos ungir, porque nós sabemos que sozinhos não temos como chegar aonde o Senhor quer que nós chegamos. Sozinhos não temos como sermos mordomos fiéis à Tua palavra, mordomos fiéis à Tua voz, mordomos fiéis à Sua vontade. Venha nos tornar capazes, venha nos fortalecer, venha nos fortificar, para que o Seu nome, Senhor Deus amado, somente o Seu nome seja engrandecido, glorificado e exaltado. Venha, Senhor Deus amado, através de nós produzir os frutos do Espírito Santo, que são o amor, o gozo, a mansidão, a temperança, a longanimidade, a benignidade, a fé. Venha, Senhor Deus amado, Senhor, nos encher de tudo isso, para que sejamos, Senhor Deus amado, pessoas que vivem segundo a sua vontade, pessoas que se sacrificam pela vida dos outros, para que o seu nome, Pai, seja engrandecido através das nossas vidas, a partir das nossas vidas. Assim, oro, Pai, e te agradeço, na certeza de que o Senhor é Deus e está tomando a dianteira.